Começou. Bom, pessoal, então a ideia agora é a gente ter uma noção um pouquinho da diferença dos materiais, tá? Como assim? Por exemplo, se você pega um algodão na mão e você pega uma barra de aço, você sabe que é diferente. Primeiro, para começar, pelo peso dele. Então, o peso desses materiais são diferentes. Só que, além disso, existem mais coisas que são bem diferentes entre eles. Eu até esqueci de pegar... não, tá aqui. Existem mais diferenças entre eles que a gente vai começar a conversar sobre isso. E para a gente entender as propriedades dos materiais e entender quais são as principais diferenças entre eles, a gente precisa entender duas coisas, principalmente duas coisas. Entender o que é uma tensão e o que é uma deformação específica do material. Beleza? Vamos entender primeiro uma coisa bem simples. Pessoal, as propriedades dos materiais, a gente vai entender ela da seguinte maneira. Toda a estrutura, de uma maneira geral, ela vai ter uma força agindo nela. Não existe estrutura que não tenha força agindo nela. Todas, sem exceção. Nem que seja o peso próprio dela, ela vai ter alguma coisa agindo ali dentro. Por exemplo, se eu tiver uma barrinha qualquer, antes que vocês perguntem, pessoal, não, eu não estou desenhando com o pé, esse é o meu desenho mesmo. Então aqui, eu tenho uma força agindo num bloquinho de concreto, num bloquinho de qualquer material. Tudo que a gente falar que é força, a gente está falando de uma solicitação externa, uma solicitação que está fora da nossa estrutura. Então força, vamos tratar ela aqui como uma solicitação externa. Solicitação externa. Perfeito. Só que o que acontece? A nossa ideia e o que a gente vai entender daqui para frente é que toda vez que eu gero uma solicitação externa, ela vai solicitar internamente a minha estrutura. Como assim? Pensa o seguinte. Você está sentado numa cadeira, ou você está deitado na cama, ou em algum lugar você está se apoiando. Vamos pensar que você está sentado numa cadeira. Pessoal, o teu peso é uma força, é uma solicitação externa solicitando a cadeira. Perfeito? O que acontece? Os pezinhos da cadeira vão estar apertados, vão estar comprimidos. Então, o que aconteceu? O teu peso, uma solicitação externa, gerou uma compressão no pezinho da cadeira. Então, a força externa gerou uma forcinha dentro da tua estrutura. Então, a gente sempre vai falar assim, que uma força, ela vai solicitar internamente a estrutura, gerando uma tensão. Que simplificadamente, vamos pensar isso daqui como esforços internos. É mais ou menos como se eu pegasse esse cubinho aqui, fizesse um corte nele, e se eu pudesse enxergar o que acontece nele, pegando só a parte de baixo, seria isso daqui. Aqui embaixo eu vou ter a força externa solicitando ele, e dentro dele eu vou ter diversas forcinhas agindo aqui dentro dele. Perfeito? Então eu gerei uma força externa, essa força se redistribui internamente, gerando tensões. Toda a estrutura se baseia nisso. Toda análise estrutural sempre é pensada dessa forma. Uma força externa gerando solicitações internas. Isso daqui pode ser muito grande, pode ser pequeno, ou dependendo do caso para caso. Então agora já vem uma primeira pergunta para a gente pensar. Eu falar que uma estrutura está submetida a uma força de 1 tonelada, ou seja, 1000 quilos. Isso é muita força ou isso é pouca força? O que vocês acham?
Perfeito. Essa é a resposta que mata a maioria das perguntas. Depende. 1000 quilos pode sim ser muita coisa, como pode não ser nada. Depende do que você está fazendo. Por exemplo, se eu pegar 1000 quilos e aplicar esse 1000 quilos num bambu, é muita coisa. Agora, se eu pegar um monte de bambu, pegar uns 200 bambus, deixar eles todos juntinhos e apertar esses 1000 quilos em 200 bambu, isso daí vai virar nada. Esse bambu suporta essa força de uma maneira relativamente simples. Então, a ideia que a gente quer ver aqui é isso daqui, ó. Vou pensar agora em dois casos. Vou pensar numa análise de um bloquinho bem pequenininho. Esse bloquinho aqui vai estar submetido a uma carga de 1000 quilos, ou 1 tonelada força. 1000 quilos é a mesma coisa que 1 tonelada. E esse bloquinho aqui, ele vai ter 10 centímetros por 10 centímetros. Eu vou pegar essa mesma 1 tonelada, esses mesmos 1000 quilos, e agora, ao invés de aplicar nessa estruturazinha aí de 10 por 10 centímetros, eu vou aumentar. Eu vou fazer um pilar bem grande. Vou fazer um pilarzão, um bloco enorme aqui, e esse bloco vai ter 1 metro por 1 metro. 100 por 100 centímetros. E vamos entender agora o que isso daqui faz de diferença. Primeira coisa é que tem que estar muito claro, tá? Tem que estar bem claro que 1 tonelada nesse bloco de 1 metro por 1 metro é muito mais seguro do que essa 1 tonelada nessa seção aqui de 10 por 10 centímetros. E como que eu sei isso? Pessoal, o que me diz o que realmente está solicitando essa estrutura não é a força, mas é a comparação entre essa força e a área que eu tenho disponível para resistir a essa força. E isso caracteriza a tensão. Então, a tensão é igual a força divididos por área. Então, isso daqui vai ser a tensão. Essa letrinha aqui é uma letrinha grega. O nome dela é sigma. Então, você puxa uma perninha para baixo e depois faz isso daqui. Isso daqui é o sigma, beleza? Não, fiquem tranquilos, relaxem. Vocês vão ver que é simples e tem algumas aplicações práticas bem legais. Fiquem tranquilos por enquanto. Área. Força. Aqui, P, força. E aqui, área perpendicular à força. Esqueçam o símbolo, esqueçam tudo. A ideia que a gente está falando aqui é o seguinte: eu tenho 1000 toneladas, 1 tonelada. A gente viu que 1 tonelada ela pode ser diferente para uma peça quanto para outra. A gente viu que tem uma diferença de eu aplicar 1 tonelada num bloquinho de 10 por 10 e aplicar 1 tonelada num bloquinho de 100 por 100. A gente sabe que tem essa diferença. O que a gente vai fazer agora? A gente só vai quantificar. A gente vai entender matematicamente como demonstrar essa diferença. E o que demonstra essa diferença é a tensão. A tensão é simplesmente eu pegar essa força que está sendo aplicada e dividir pela área onde ela está sendo aplicada. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Vou chamar isso daqui de bloquinho 1. E eu vou chamar isso daqui de bloquinho 2. Beleza. Eu vou calcular a tensão, sigma, no bloquinho 1. Lembrando que tensão é força dividido pela área.
Quanto que eu tenho de força? Eu tenho 1 tonelada força. 1 tonelada força é a mesma coisa que 1000 quilos, tá? Eu vou escrever aqui, ó. 1000 quilos divididos pela área perpendicular. Então eu tenho a força aplicada, a área perpendicular é essa areazinha aqui de 10 por 10 centímetros. Então eu vou colocar aqui 10 centímetros por 10 centímetros. Opa! Fazendo essa conta, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então eu vou ter que ali no meu exemplo número 1, eu tenho 10 quilograma força divididos por centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. O que significa esse resultado? Significa que, ok, eu tenho 1000 toneladas, mas se eu entender essa estrutura aqui como se fossem vários quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, significa que se eu der um zoom aqui, vou dar um zoom enorme, muito zoom pra caramba, aí, acabou o zoom. E eu pegar um quadradinho aqui de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro quadrado, significa que aqui nesse 1 centímetro quadrado eu vou ter uma força de 10 kg força. Então eu peguei aquela carga de 1 tonelada e dividi por toda a área da seção transversal. Isso resulta em 10 kg para cada centímetro quadrado. Tá? Vamos ver o segundo caso. O segundo caso, a gente viu que o pilar é bem maior. Então, a pressão, a tensão que está agindo nele vai ser menor. Olhem aqui. Vou calcular aqui para o caso 2. Caso 2, a força é a mesma. 1000 kg força. Divididos por 100 vezes 100. 100 centímetros vezes 100 centímetros. Vai resultar em corto, 1 divididos por 10. 0,1 kg força por centímetros quadrados. Perfeito? Então, olha, a carga que está agindo é a mesma. Nos dois exemplos que eu mostrei para vocês, eu tenho 1 tonelada, eu tenho 1000 quilos. Só que se eu pegar esse 1000 quilos e dividir por toda a área do pilarzinho, eu tenho 10 quilos em cada centímetro quadrado desse pilarzinho. Agora, se eu pego o exemplo 2, que eu tenho 1000 quilos, e eu divido pela área, que é de 100 por 100 centímetros, eu passo a ter uma tensão de 0,1 quilos por centímetro quadrado. Isso daqui me diz realmente que o exemplo 2 está muito menos solicitado do que o exemplo 1. Perfeito? Então, esse é um valor real. Esse realmente me diz qual a estrutura está mais solicitada. Apesar de ter o mesmo peso, eles geram tensões diferentes. Tá? Uma coisa, só para a gente entender mais ou menos o que é essa ideia de tensão e como a gente tem uma aplicação prática disso. Pessoal, um prédio, vamos pensar um prédio grande, um prédio bem alto, tá? 50 andares, 60 andares. Um prédio, ele coloca no solo, ele entrega para o solo uma tensão de mais ou menos 30 kg por centímetro quadrado. É como se você fosse no solo, fizesse um desenho de 1 centímetro por 1 centímetro, o prédio está aplicando uma força ali de 30 kg. Quer ver um exemplo bem legal em relação a isso? Olhem aqui. Vamos imaginar que você é uma arquiteta e foi contratada para uma obra, tá? Só que você precisava ir na obra, mas
Você tinha uma reunião de negócios antes, ou você acabou de sair da balada e precisava ir na obra e você estava de salto alto ainda. Perfeito? O que acontece? Olhem aqui. Vamos imaginar uma pessoa aqui, um arquiteto, arquiteta, ou qualquer pessoa, não precisa ser arquiteto, só para entrar na historinha mesmo. Espera aí que eu vou fazer meu bonequinho decentemente. Perfeito. Vamos imaginar um peso para essa pessoa. Não sei, vamos imaginar aqui que essa pessoa tenha, sei lá, 60 quilos. Não sei. Essa pessoa tem 60 quilos. Perfeito. E essa pessoa, então, ela vai estar andando utilizando um salto alto, um salto agulha ou alguma coisa do tipo. E se eu olhar a sola desse sapato, ele normalmente é nesse formato aqui. Você tem o salto agulha lá atrás e aqui na frente um pouquinho para o lado só. Então, olhando a sola do sapato, muito malmente desenhado, seria isso. Agora eu só vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês, só para ter uma noção, mas eu acredito que a ponta do salto agulha tem o quê? Meio centímetro? Mais ou menos isso? Meio centímetro ou não sei. Essa dimensãozinha aqui. Nem ideia. Alguém tem... Vamos colocar então... Vamos colocar 1 centímetro. Perfeito? Só pra gente ter uma noção. Então aqui tem 1 centímetro. Eu acho que 1 centímetro está bem grande, mas tudo bem. 1 centímetro por 1 centímetro. Perfeito. Pessoal, olha que legal. Vamos imaginar a seguinte situação. 1 centímetro? Valeu, Ana. Vamos imaginar a seguinte situação. Essa pessoa de 60 quilos, usando um salto alto, ela vai colocar todo o peso dela em cima da agulha. De uma agulha só. De um salto alto. Então, o que vai acontecer? A gente vai calcular a tensão que isso daqui vai gerar. Tensão é igual a força sobre área. Força é o peso da pessoa, 60 quilos. E a área é a área do salto. Tá? Então, a área de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, 60 dividido por 1 vezes 1. Pessoal, essa mulher, essa pessoa, se ela se apoiar em cima apenas do salto agulha dela, ela tem uma arma branca que ela pode utilizar para matar alguém. Tá? 60 quilos por centímetro quadrado, isso é praticamente uma pressão que você gera uma agulha, tá? Dependendo da quantidade de força que você faça. Isso daí pode furar alguém. Se você pisar em cima do pé de alguém, isso é muita, muita força. E eu fiz essa conta uma vez, achei legal, não sei o quê. Mas mais legal do que isso, eu achei um negócio muito legal, que é isso daqui. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu achei isso muito legal. Quem utiliza salto deve imaginar que a hora que você anda na grama com isso daqui, o que acontece? A pressão é muito alta. O solo não aguenta essa pressão, é muita pressão e o solo acaba rasgando. É como se você estivesse colocando uma agulha dentro do solo. Como resolver isso? Vocês já viram isso daqui? Só isso daqui é uma sapata de fundação para um salto agulha. O que ele está fazendo? Você está pegando todo o peso da pessoa e você está aumentando a área de superfície de contato. Não é exatamente o que você faz num prédio. Você pega o pilar de um prédio e você cria uma sapata aqui embaixo. Você pegou o peso da pessoa e criou uma sapata ali embaixo. Com certeza isso foi invenção de algum engenheiro ou de algum arquiteto. Beleza? Pessoal, achei muito, muito legal a ideia. Pior que eu já vi isso daqui ao vivo. Depois eu queria saber se isso aqui realmente funcionava. E se você fazer as contas, realmente, a pressão é bem, bem dissipada por causa disso. Uma ideia muito legal e baseada muito, muito nesse conceito. Tá? Então você pega essa areazinha aqui que é pequenininha e aumenta. A hora que aumentar isso daqui bastante, essa tensão diminui e a pessoa consegue andar em cima da grama.
Que uma forma bem legal de você entender esse conceito na lata, batata, sem esquecer. Se você pega uma caneta com a ponta livre e a outra com ela solta dessa maneira. Se você pegar isso daqui, colocar isso daqui na mão, colocar isso daqui do outro lado e apertar, o que vai acontecer? Você vai sentir muito a força do lado que você está com a ponta pequenininha. Só que a força é a mesma. Se você está empurrando ela para um lado, você empurra ela para o outro e uma força equilibra a outra. Por que eu sinto mais a força na minha mão esquerda do que na minha mão direita? Porque tem mais força? Não. Porque a força aqui está distribuída numa área muito pequenininha. Essa área é muito pequena. Então a tensão que ela gera é muito alta. Professor, eu não vou usar isso. Para que eu vou usar isso? Olha aqui. Isso daqui dói a tua mão. Se você pegar um bloquinho de post-it, colocar entre a caneta e a tua mão e apertar, pessoal, sumiu a dor, tá? Você não sente mais essa pressão. Tá, e o que isso tem a ver, professor? Ó, isso daqui é um capitel de uma laje lisa. Então, esse conceito de redistribuir tensões, de melhorar a distribuição de tensões, a gente utiliza isso para apertar a mão com uma caneta, para fazer uma sapata para poder utilizar na grama com salto alto, a gente utiliza numa laje capitel e a gente utiliza numa sapata de fundação de um prédio. O conceito é todo o mesmo. A forma que você aplica ele, claro que isso daí muda e vai da tua criatividade. Perfeito? Muito legal essa ideia. Ah, não, aqui eu já acho que é exagero. Isso aqui não deve dar certo. Se bem que... Tá, vamos voltar para o foco. Beleza. Então, pessoal, primeira coisa muito importante, a gente entender que a força não é o elemento mais relevante. O elemento mais relevante é a comparação entre a força aplicada e a área que eu tenho para distribuir. E isso justifica, por exemplo, por que o pilar de uma casinha térrea é pequeno e o pilar de um prédio é grande. Os dois estão submetidos à mesma tensão. Só que como a força do prédio é muito maior, eu preciso de muita área. Como a força na casinha é pequena, eu preciso de uma área pequena. Então é exatamente nessa linha que a gente vai andar. Dúvidas? Não, é área. Você pode usar metros, você pode usar quilômetros. Então depende do que você tiver de informação, você usa o que você tiver de informação. Por enquanto não. A gente vai fazer essas transformações lá para frente. Por enquanto não. Tá bom? Bom, além do efeito de tensão, existe uma outra coisa muito importante que acontece em todas as estruturas, que é uma coisa chamada de deformação específica. E essa deformação específica é dada pela letrinha epsilon. É um Ezinho. É um Ezinho. É um E grego, mas é o epsilon. E vamos entender o que é isso daqui. Vou passar numa. Já esse tempo seco, eu vou falar um monte da garganta. Tá aqui uma barrinha. Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma barra
essa barra tem um certo comprimento, L, não sei exatamente quanto seria, pode ser L igual a 1 metro, L igual a 2, 3 e assim vai. Essa barra, ela está presa no teto e ela está livre na parte de baixo. Perfeito, presa e livre. Lembram do Bob? O Bob estará conosco esse curso inteiro. Pessoal, o que acontece? Isso daqui é o que eu desenhei para vocês. Ele está fixo aqui na parte de baixo e eu vou puxar ele para baixo aqui. Fixo na parte de cima, eu vou puxar ele para baixo. Além de eu produzir uma tensão interna aqui no Bob, que pode gerar ele, trazer ele à ruptura, eu gero mais uma coisa. Eu gero uma deformação. Ele tem um leve aumento de tamanho. Então, a hora que eu aplico esse carregamento, o que está acontecendo aqui é que o comprimento dessa barra está aumentando. E essa quantidade de aumento de tamanho ou diminuição, eu chamo isso daqui de deformação, ou melhor, eu chamo isso daqui de delta. Isso daqui é o alongamento. Alongamento, ou simplesmente conhecido como deformação. Não específica, só deformação. Beleza? Então tá. Pessoal, me diga uma coisa, tá indo muito rápido? Tá num ritmo legal? Continuamos assim? De boa? Susto no mus? Relax no pirex? Boa. Então, beleza. Então, eu aplico um carregamento. Essa estrutura vai ter um... Conheço, Amanda, eu dou aula com ele, né? Então, essa estrutura, ela vai ter um certo alongamento, ele aumenta um pouquinho de tamanho. Só que o que acontece? Isso é importante? Até certa forma é. Depois disso, não. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que a força não é tão importante. Eu preciso sempre relacionar a força com a área que ela está sendo aplicada. Para o alongamento, vale a mesma coisa. Eu vou falar que uma estrutura se deformou 1 centímetro, não me diz nada. Por exemplo, se eu tiver uma barra com 1 km de comprimento, por exemplo, uma linha de trem, e eu falar que ela aumentou 1 centímetro, ela não aumentou quase nada do comprimento dela. Agora, se eu falar que eu tenho uma barra de 1 metro e ela aumentou 1 centímetro, opa, ela aumentou 1%, então ela aumentou muito. Então, o alongamento, ele não é tão relevante. O que é relevante para a gente é a deformação específica, que é o epsilon, que é uma relação entre a deformação medida e o comprimento inicial. Perfeito? Então, eu relaciono o quanto ela aumentou de tamanho, o quanto ela alongou, para quanto ela tinha lá no comecinho. Tá? Então, essa relação, sim, essa relação é relevante. Ficou claro? Por que você perguntou, Amanda? Ele usa bastante também, né? Uhum. Esse daqui é o famoso... A gente usa muito ele, o Bob Esponja. Tudo. Tá. Então vamos lembrar lá, 2 conceitos que a gente vai precisar utilizar bastante são força gera tensão, força gera alongamento, e o alongamento a gente traz ele para deformação específica. Professor, dei uma viajada. É hora da revisão. Alguém aqui é da época do telecurso? Ou eu que tô ficando muito velho mesmo? Vocês assistiam também? Que bom. Ainda passa? Aham. Isso? Nossa. Mas na TV Cultura, né? Sim, eu também. Achava muito bom. Ainda acho muito bom. É a hora da revisão.
Então vamos para a nossa aula de revisão. Pessoal, só para a gente rever e fixar os conceitos que a gente viu o seguinte, que a gente vai ter numa estrutura uma força aplicada, tá? Então essa força pode ser quilograma-força, pode ser tonelada-força, pode ser em várias unidades diferentes, pode ser Newton. Newton é uma unidade de força, tá? Essa força não é tão relevante a gente saber a força. A gente precisa saber uma coisa que está relacionado à força em relação à área que ela está aplicada. A gente vai chamar isso daqui de tensão. Eita, que tiozão. Tensão é igual a força divididos pela área. Isso daqui é um parâmetro relevante para a gente, tá? Se na minha estrutura estiver agindo uma tensão de 10 kg força por centímetro quadrado, eu preciso escolher um material que resista a essa tensão. Só que a força, além dela provocar tensão, ela provoca um alongamento também na estrutura. E esse alongamento, a gente chamou ele de delta minúsculo. Isso daqui é um delta minúsculo. Só que a força provoca alongamento, e o alongamento também não é uma propriedade relevante. Por enquanto não. Vai ser lá na frente. Mas agora não interessa para a gente se a estrutura deformou 1 centímetro ou 10 centímetros. Interessa para a gente a deformação específica dele. Tá? E essa deformação específica é dada pelo epsilon, que é igual a deformação real dividido pelo comprimento inicial. Tá? E isso daqui resume o que a gente tinha visto até agora. Perfeito? Alguma dúvida por enquanto? Não? Beleza. Pessoal, agora aqui entra um ponto importante, tá? O ponto importante é o seguinte: com esses dois entendimentos, com o entendimento do que é tensão e com o entendimento do que é uma deformação específica, a gente pode entender como os materiais se comportam, tá? Isso daqui, por exemplo, chega no absurdo de a gente entender por que eu posso utilizar aço numa estrutura e eu não posso utilizar algodão, tá? Ou eu posso utilizar algodão, desde que eu entenda o comportamento dele e saber o que implicaria na minha estrutura eu utilizar algodão nela, tá? Dá para usar? Dá. Talvez ensacado ou feito de alguma forma diferente e vocês consigam utilizar eles para algumas edificações. Mas o que é o foco? É entender como ele se comporta, tá? Existe até um arquiteto, se não me engano, japonês, que ele trabalha muito com estruturas de papelão, tá? E por que ele trabalha com isso? Porque ele domina o material. Ele sabe o comportamento do material, sabe como utilizar ele de forma eficiente, tá? Ele sabe entender esses diagramas que eu vou mostrar para vocês. Bom, exatamente o que eu falei para vocês estão aqui nos slides. Como eu gasto um tempo absurdo para fazer esses slides, vocês vão gastar um tempinho também para olhar ali comigo. Olha que bonitinho, ele veio para cá, agora aparece uma imagenzinha. Esse mesmo Sibeli, como que se pronuncia? Shigeru-ban? Shigeru-ban. Eu acho que eu já ouvi algumas coisas dele e acho que é isso mesmo. Ele trabalha muito com essas estruturas de papelão e algumas coisas em bambu também. Tem uns trabalhos bem legais dele. Eu acho muito bacana. Bom, então tá aqui. A gente viu que forças aplicadas numa estrutura geram tensões. Essas tensões são dadas por força sobre a área. Essa tensão pode ser uma tensão que eu estou apertando
o Bob, ou eu estou puxando, eu estou esticando o Bob. Então essa tensão pode ser ou de apertar, compressão, ou de puxar, tração, positiva ou negativa. Então tá aí. Isso daqui, agora a gente não vai se preocupar com isso. Informação específica, a gente já conversou com ele, sobre ela. A gente pegou uma barrinha, comprimento L, carga P aplicada ali embaixo. Que legal. A carguinha some e só aparece ali embaixo. Legal. E isso gera um certo alongamento. E esse alongamento não é tão relevante para a gente. O que é relevante é a relação de quanto ele se deformou, de quanto ele alongou, comparado ao comprimento inicial. Isso sim, para a gente, é bem relevante. Tá? E deformação e deslocamento, qual é a diferença? Deformar é eu ter uma variação na dimensão da peça. Tá? Deslocar é eu ter uma mudança de posição da peça. Tá? Não confundam as duas coisas. Então, só para eu colocar essa diferença aqui para vocês. Então, deformação. Deformação. E deslocamento. Então, a deformação ela está relacionada com a mudança de comprimento ou a variação de comprimento, variação de dimensão do elemento. Variação de dimensão do elemento. Parecendo policial falando. O elemento estava... E deslocamento é a mudança de posição do mesmo elemento. Mudança de posição de um elemento. Professor, não entendi. Tá bom, eu desenho. Como se o meu desenho fosse esclarecedor, mas eu tento. Tá aqui. Vamos imaginar uma barrinha. E eu estou puxando essa barrinha para cima. Uma carga P qualquer. A primeira opção de deformação é o seguinte. Por exemplo, eu pegar essa carga, puxar. E isso daqui ter um aumento de tamanho. Ter um delta, porque eu apliquei uma carga. E isso daqui caracteriza uma deformação. Agora, se por acaso, a hora que eu apliquei essa carga, isso daqui estiver solto, não estiver fixo aqui embaixo, o que acontece? Esse mesmo tamanho de peça vai parar aqui em cima. Não tive aumento de tamanho. Eu tive simplesmente um deslocamento, uma movimentação de corpo rígido. Isso daqui é deslocamento. Perfeito? São coisas com um nome parecido, mas com comportamentos totalmente diferentes. Beleza? Então tá aqui. Inclusive em relação a copiar, tá? Depois eu mando para vocês esse borrão, esse caderno. Eu tiro um print disso daqui e mando para vocês, tá? E agora chegamos no nosso ponto mais importante. Diagrama tensão, deformação. Bom, vamos imaginar o seguinte.
a gente já entendeu o que é uma tensão. A gente já entendeu o que é uma deformação. Agora vamos entender como que eu posso utilizar esses conceitos para entender o material, para realmente saber para que serve o material. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um corpo de prova. Quase. Ah, que linha reta. Quase um arquiteto, hein? Perfeito. Pessoal, eu vou pegar um corpo de prova e eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse corpo de prova, por exemplo, um bastão, e eu vou levar ele para um laboratório. Nesse laboratório, eu vou aplicar uma carga qualquer. Uma carga P qualquer. E essa carga P vai gerar uma tensão. Se eu pegar essa carga P e dividir para essa área, eu tenho uma tensão. Por exemplo, eu vou aplicar 1 kg de força. Se 1 kg é correspondente a tanto de tensão. Depois eu vou aumentar e vou aplicar 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5, 6, 7, até eu arrebentar esse corpo de prova. Para cada vez que eu aplicar essa carga, eu vou anotar o alongamento que esse corpo de prova apresentou. Então eu apliquei 1 kg, tive um certo alongamento. Apliquei 2, certo alongamento. 3, outro alongamento. E com esse alongamento, eu posso pegar esse alongamento, dividir pelo comprimento do meu corpo de prova e eu vou ter a deformação específica. Perfeito? Então a ideia é exatamente essa. Eu pegar um corpo de prova, segurar ali nas pontas e ir puxando, esticando esse corpo de prova, até chegar ao ponto que eu traga ele à ruptura. Perfeito? Isso é um ensaio de corpo de prova, de elemento, de entender o material. E como que eu apresento esse resultado? Eu apresento esse resultado a partir desses dois valores. Perfeito? Então, eu vou lá, faço uma tabelinha, tensão, e faço uma tabelinha, deformação. Então, eu faço lá e eu aplico uma tensão de 1. Chego num certo valor de deformação. Aplico uma tensão igual a 2. Chego numa deformação. 3, outra deformação. Até chegar no momento da ruptura, que eu não sei qual é o valor. Ele vai ter uma deformação na ruptura. Então, o ensaio é exatamente isso. Vou puxando aos pouquinhos e anotando o valor em cada uma dessas puxadas. Isso serve para a gente obter isso daqui, ó. É o que a gente chama de diagrama tensão-deformação. Eu pego aquela tabela, coloco aquela tabela num gráfico. Vamos pôr no gráfico. Legal. Pessoal, isso pode caracterizar para a gente dois comportamentos usuais de estruturas. Quais são esses comportamentos usuais? Só um minutinho. Aqui. Só deixa eu cortar isso daqui. Beleza. Então, pessoal, dois comportamentos usuais é o seguinte. É muito diferente, por exemplo, se você pega um papel
e você estica um papel, ou se você pega uma sacola de mercado e estica a sacola de mercado. Por exemplo, se você pega um papel e puxa ele e estica, o que acontece? Você vai aplicando força, aplicando força, aplicando força, até chegar um momento que ele simplesmente arrebenta. Você não sabe que ele vai arrebentar, você não vê nenhuma prévia que ele está sendo solicitado. Agora, a hora que você pega uma sacolinha de mercado e você estica, você vai verificar que ela começa a ter uma deformação muito alta. Olha como ela se deforma bastante, está se deformando, até chegar num ponto que ela vai entrar em ruptura. Olha, ela esticou um monte e não arrebentou ainda. Está esticando, até que arrebenta. Isso é bom ou isso é ruim? Depende para o que você vai utilizar. De uma maneira geral, para as estruturas, elas tendem a ter muito mais vantagens quando elas apresentam deformações grandes antes da ruptura. Vamos fazer o seguinte. Existem dois gráficos possíveis, existem mais do que dois, mas dois mais padrões, mais usuais de comportamento de materiais. Existe um gráfico assim. E existe um outro gráfico assim. Pessoal, eu não expliquei nada para vocês ainda dos gráficos. Mas se vocês tivessem que falar para mim qual dos dois gráficos representa o comportamento da sacola, vocês diriam que é o gráfico 1 ou o gráfico 2? Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Tá? Mesmo sem a gente ter uma explicação, a gente precisa interpretar algumas coisas. Tá? O que significa o gráfico 2? O gráfico 2 significa que eu aplico uma certa tensão, ela se deforma. Tensão 1, deformação 1. Eu aplico, aumento a tensão, aumenta a deformação. Aumento a tensão, aumenta a deformação. Até chegar num ponto que eu vou chegar na ruptura. Vou chamar isso daqui tensão 4 e eu vou chegar numa ruptura. Então, a partir do momento que eu aplicar essa tensão máxima no meu material, acabou a alegria, perfeito? Isso daqui rompe na hora sem avisar. Então, isso daqui é típico do papel, tá? Então, ele realmente, você vai aplicando, chega uma hora que ele simplesmente arrebenta e não está nem aí. Mas olha a diferença do gráfico número 1. Eu tenho uma certa tensão. Vai ter uma deformação. Eu aumento a tensão, aumento a deformação. Nesse ponto aqui, pessoal, o que aconteceu nesse ponto? Esse ponto aqui, eu tive uma deformação plástica. Eu tive um escoamento da minha seção, tá? Então, nessa seção, para um aumento muito pequenininho de carga aplicada, eu venho de uma deformação qualquer e eu venho para essa deformação de uma forma muito abrupta. Isso daqui é o que a gente chama de plastificação ou escoamento. O que é isso? Pessoal, isso daqui é aquela partezinha da sacola, a hora que você começa a puxar ela e com muito pouquinho de força, ela começa a se deformar um monte. Olha, se você pegar uma sacola
aplicar um pouquinho de carga e soltar, ela volta exatamente para o formato que ela era originalmente, tá? Aqui. Não sei se vocês conseguem ver os dois ao mesmo tempo, mas assim consegue. Então, se você aplicar um pouquinho de carga, ela volta para o estado original. Agora, se eu aplicar um pouquinho mais de um carregamento, olha como ela se deformou um monte. De novo. Vou aplicando, 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 aplicando. Ó, se deformou um monte. Com uma carga muito pequenininha, ela está se deformando um monte. O que é isso? Isso é essa parte do gráfico. Eu apliquei um pouquinho de carga. Se eu parar de aplicar esse carregamento, ela volta para o estado original. Aumentei mais um pouco. Está aqui. Se eu parar, ainda voltou para o estado original. Agora, se eu aumentar uma tensão e chegar nesse ponto, o que acontece? Nessa parte aqui, a sacola cria aquela estria, aquela parte que ela não retorna mais ao estado original dela, perfeito? Isso é o que a gente chama de plastificação. A hora que você pega uma sacola e você puxa ela faz essa estria, ela arrebenta? Não. Ela demora um pouquinho para arrebentar. Ela consegue suportar um pouquinho mais de carga. Essa partezinha aqui em cima, que está crescendo, é o que a gente chama de encruamento. O que acontece? Na plastificação, você tem algumas moléculas que já se soltaram, que já estão livres uma da outra. Mas no encruamento, você tem um rearranjo molecular dentro da tua estrutura, dentro do teu material. E esse novo rearranjo fornece à estrutura uma certa capacidade de absorver um pouquinho mais de carregamento. Então ela consegue ganhar um pouquinho mais de carga. Você consegue continuar aplicando o carregamento até um certo limite. E depois ela rompe. Perfeito? Então isso são os comportamentos dos materiais, as diferentes opções de comportamento de material. Bom, beleza. Vamos entender alguns pontos e eu vou mostrar para vocês alguns ensaios disso daqui. A outra coisa que é boa também do isolamento é esse whiteboard aqui. Acho muito legal esse negocinho e é uma das coisas que eu senti falta. Não poder dar Ctrl Z no quadro não é legal. Beleza. Então, primeiro vamos começar nesse material aqui. Esse material é aquele material que eu falei para vocês que ele arrebenta de uma hora para outra. Por exemplo, um giz. Se você está puxando um giz, ele vai estourar, ele vai arrebentar de uma hora para outra. Então, isso daqui é o que a gente chama de material frágil. E esse material é um material que apresenta grandes deformações antes de entrar em ruptura. É o que a gente chama de material dúctil ou dúctil. Eu já vi as duas formas de escrever. Agora eu não sei se uma é português, Portugal e uma é brasileira, mas já vi dúctil e dúctil. Eu acho que o correto é dúctil. Pelo sim, pelo não, não vamos pecar pela falta. Então tá ali, eu tenho material frágil e eu tenho material dúctil. Importante, reparem que nesses materiais aqui eu tenho um trecho reto, acaba o trecho reto, começa com uma certa curvinha. O ponto máximo desse material aqui, a tensão máxima que eu posso chegar nesse material é chamada de tensão última, que é igual à tensão de ruptura. Tá? Então aqui, sigma 1 é igual a tensão última, é a máxima tensão que eu posso aplicar no material, e sigma R é igual a tensão de ruptura.
tensão última e tensão de ruptura. E na plástica? Pessoal, na plástica a gente tem alguns detalhezinhos a mais. Por exemplo, existe aquele ponto que eu falei para vocês que eu posso ir aplicando carga até um certo limite. Esse limite é exatamente essa parte inicial, essa retinha aqui. Então, aqui nesse ponto, onde acaba a reta, acaba esse comportamento linear de uma estrutura, isso daqui eu chamo de sigma P, que é a tensão de proporcionalidade. Proporcionalidade. Perfeito. O que é essa tensão de proporcionalidade? É uma tensão máxima aonde, se eu aumentar a tensão, eu aumento a deformação na mesma proporção. Ou seja, eu duplico a força aplicada, eu vou duplicar o alongamento que eu tenho. Eu triplico a força aplicada, eu triplico o alongamento também. Só que se eu passar desse ponto aqui, olha o que acontece. Com um pouquinho de aumento de tensão, eu tenho uma deformação altíssima, tá? Esse ponto aqui caracteriza para a gente uma outra coisa, que a gente vai chamar de sigma E, que aqui a gente vai chamar de tensão de escoamento. Perfeito? Tensão de proporcionalidade é aquele pontinho, até onde eu soltar a força, ela volta para o estado original. Tensão de escoamento é aquela tensão que eu chego nela, eu tenho aquela deformação abrupta. Ela volta a ganhar um pouquinho de resistência, até chegar na tensão última, que é o mesmo daqui, que é a máxima tensão que essa estrutura pode suportar, e depois ela entra na ruptura. Tensão de ruptura. Perfeito? Então, esses são pontos importantes para a gente entender do material. Mas como minha água. Perfeito. Vamos entender agora o que a gente faz com isso. Pessoal, vamos relembrar então que isso são materiais, são corpos de prova, são amostras do material que eu levei para o laboratório. Por exemplo, só para exemplificar para vocês isso. Semana passada ou semana retrasada, chegou um pessoal da Rússia no escritório e eles falaram, olha, a gente tem um material e esse material ele substitui o aço e ele é feito de rocha. Qual é a vantagem? Ele não enferruja. Ele tem uma resistência tão boa quanto, ele tem um comportamento igual ao do aço, e eles fizeram uma propaganda excelente do material, como se aquilo fosse revolucionar a construção civil. O material é bom? Não sei, não conheço o material. Para a gente poder colocar isso dentro de uma estrutura, só voltando então respondendo a Pietra, prof, eu perdi a parte da tensão última e de ruptura do material dúctil. Pode explicar? Tá. A tensão última, Pietra, é a máxima tensão que o material suporta, tá? Só que na hora que o material dúctil vai romper, alguns materiais ele rompe com uma tensão um pouquinho menor. Então você para de aplicar força e ele continua se deformando ainda, tá? Você até diminui a força aplicada e ele continua deformando, tá? Então é uma característica de alguns materiais dúcteis. Então por isso que a tensão última é a máxima e a tensão de ruptura é o momento de ruptura desse material. Julia, claro que eu posso. Julia, o que é uma tensão de proporcionalidade? Pietra, primeiro, ficou claro? Beleza, Renato. Julia,
A tensão de proporcionalidade é o seguinte: existe um ponto que você vai puxar a tua estrutura, que a hora que você puxar ela e soltar ela, ela volta exatamente no teu estado original. Perfeito? Você aplicou um pouquinho mais de carga, soltou, está no estado original. E isso daqui significa que você está no regime elástico ainda da tua estrutura. Ela se deforma e volta, deforma e volta. Quanto mais força eu colocar, mais ela se deforma. E sempre na mesma proporção. Vai chegar um momento que você vai aplicar tanta força nele que, olha, eu apliquei. Tá vendo que gerou umas estrias aqui? Na hora que eu solto, ele ficou marcado. Ele já não volta mais ao estado original dele. Significa que a quantidade de força que eu apliquei nessa sacola foi uma quantidade de força superior ao que provoca uma tensão de proporcionalidade ou uma tensão de escoamento aqui em cima, perfeito? Então a tensão de proporcionalidade é um limite de tensão que eu posso ir aplicando, que o material vai estar no regime elástico ainda, que ele se deforma, mas volta, e que eu aumento a tensão, eu aumento a deformação na mesma proporção. Ficou claro, Júlia? Por nada. Então, tá. Só para voltar, por exemplo, isso foi um exemplo de um vendedor que chegou lá querendo um produto novo. Só que o que acontece, o aço na engenharia civil ele é extremamente dúctil. E ele é muito importante justamente por ele se deformar muito antes de romper. Então ele avisa para as pessoas que estão ali dentro que, opa, cuidado, a estrutura está se rompendo. É como se ele estivesse gritando: ei, tô caindo, eu tô caindo, ei, tô indo pro chão, tá? Saiam daí. É exatamente isso que significa um material dúctil. Ele avisa previamente aos usuários. Já o material frágil, que depois que a gente fez o ensaio nesse material, a gente verificou que ele era isso, é um material que você vai puxando, 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 e a hora que ele atinge a capacidade máxima dele, ele simplesmente estilhaça, ele arrebenta sem nenhum aviso prévio. Tá? Então isso é a diferença dos dois materiais. Bom, vamos lá. Pessoal, eu cheguei num material, eu peguei o material, mandei para o laboratório, ele fez vários ensaios, tudo que eu precisava, e eu cheguei com o material, resiste a uma certa tensão última. Vamos pensar no material frágil. Ele resiste, sei lá, a 1000 kg por centímetros quadrados. O que vocês acham? Vamos pensar assim na aplicação disso. Se o material resiste a 1000 kg por centímetros quadrados, será que eu posso, no meu projeto e lá na minha obra, colocar 1000 kg por centímetros quadrados nele? O que vocês acham? Que implicação isso traria para a gente? Exatamente. Se o material resiste a 1000 kg por centímetro quadrados e no meu projeto e na obra eu aplico 1000 kg por centímetro quadrados, ele está muito na iminência de romper. Você está flertando muito com o perigo, tá? Você tem que ser um pouquinho mais cauteloso. Por quê? O teu material que você mandou para o laboratório resistiu a 1000 kg por centímetro quadrado. Será que se você tivesse pegado o material logo do lado dele, ele ia resistir a mesma coisa? Tá? Se for uma madeira, uma árvore resiste a uma certa quantidade. A árvore que está logo do lado dela vai ter um comportamento totalmente diferente. Então a gente tem variação no comportamento do material, a gente tem variação na produção do material, a gente tem incertezas em relação ao ensaio. Será que a forma que o ensaio foi feita é correta? Será que a minha obra vai estar submetida a um carregamento igual ao que foi submetido no laboratório? Pessoal, então tem muitas incertezas que a gente não pode considerar a mesma coisa. Tá? Então a gente utiliza, nesse caso, uma coisa chamada coeficiente de segurança. Tá? Ela tem um outro nome também.
Mas vamos pensar no coeficiente de segurança. O que é isso? O material resiste a 1000 quilos. Para minha segurança, eu vou falar para a obra que ele não resiste 1000. Ele resiste menos. Ele resiste, sei lá, 500. Então, de 1000, eu passo para 500. Então, uma coisa é eu ter uma tensão última ou uma tensão de ruptura. Uma outra coisa é o que eu vou falar no meu projeto. É o que eu vou chamar, por exemplo, de tensão admissível. Apesar do meu material resistir muito, eu não vou utilizar toda a capacidade resistente dele. E essa diferença entre a capacidade real dele e o quanto eu admito, isso daqui é chamado de coeficiente de segurança, também conhecido como coeficiente de cagaço. Isso daqui é uma relação entre a tensão última e a tensão admissível. Eita que tá gravando. Agora é sério. Então, pessoal, quanto mais receio você tiver, isso é real, quanto mais cagaço você tiver em relação ao que você está fazendo, maior é o teu coeficiente de segurança. Quanto mais riscos e quanto mais incertezas você tiver, mais distante vai estar o real do teu material e o que você vai considerar dele. Por exemplo, o que tem maior coeficiente de segurança? Madeira, concreto ou aço? O maior de todos é madeira. É um material natural que tem uma variação muito grande, tá? Então a madeira vai ter o maior coeficiente de segurança. Entre o concreto e o aço, o concreto é feito na indústria, tem um controle tecnológico, tem todo um processo industrial. Então eu tenho um controle sobre a produção dele. O concreto, como que é feito o concreto? Se o concreto for feito na obra, é alguém jogando cimento dentro da torneira, jogando areia, jogando pedra e jogando água na experiência. Então você tem que ter um coeficiente de segurança muito mais alto para esse tipo de solução. Ah, não, eu peguei o meu concreto e eu fiz uma concreteira. Opa, eu melhorei o meu processo produtivo. Eu posso diminuir os coeficientes de segurança. Tá? Então, o coeficiente de segurança está relacionado a diversas coisas. Tá? Comportamento material, controle tecnológico, variação das propriedades dos materiais. Então, tem diversas coisas que interferem nisso. Beleza? Mas isso daqui é uma relação constante. Para o material frágil, essa tensão admissível vai estar sempre relacionada à tensão última. E para o material dúctil, essa relação vai estar sempre em relação à tensão de proporcionalidade. Beleza? Então, pessoal, isso daqui qualifica muito bem os materiais. Vamos fazer o seguinte, antes de eu abrir para as dúvidas, eu vou mostrar para vocês 2 ensaios para a gente entender como isso daqui funciona. Exemplos de materiais dúcteis. Alguém tem alguma... coisas que a gente tem em casa que seja dúctil? Plástico, Boeber. Elástico é um exemplo excelente de um material dúctil. Alumínio. A maioria dos metais, eles são, de uma forma geral, dúctil. Se o metal é dúctil ou não, está relacionado à quantidade de carbono e o processo de produção dele. Tá? Por exemplo, o aço da construção civil é um metal dúctil. Tá? Mas o processo da produção do aço e o processo, por exemplo, da produção de uma espada samurai, ela muda no ponto final, muda a quantidade de carbono, muda mais algumas coisas. O engenheiro de materiais vai saber isso muito melhor do que eu. Mas um ponto principal é que o aço da construção civil ele tem um resfriamento lento. Então as moléculas conseguem se rearranjar e conseguem criar uma ductilidade.
Uma espada samurai, o que você faz? Você esquenta ela muito e depois você esfria. Um processo chamado de têmpera. Tá? O que acontece? A resistência é muito grande. Se ganha muita resistência no processo de têmpera. Tá? Alguém já viu aquele programa que tem na... Acho que tem até na Netflix. É Mestres da Forja ou Mestres do Calor, alguma coisa assim. Eles trabalham produzindo facas e eles explicam esse processo do material. Eles falam exatamente sobre esses diagramas também em alguns pontos. Então a diferença, às vezes, só num... Eu acho muito legal também. A diferença dos dois modelos, às vezes, é só no detalhe final. Você deixar ele esfriar livremente e as moléculas conseguirem se arranjar, ou você dá um banho de água fria nele e ele não ter tempo de se arranjar. Você ganha muita resistência, mas também perde a ductilidade. Se você assiste filme samurai ou vê alguma coisa assim, você vê que quando eles estão em guerra ou quebra uma faca, quebra uma espada, ela arrebenta, ela estilhaça, tá? Ela não tem ductilidade. Se você fizer uma espada samurai com aço de construção civil, ela ia envergar e não ia arrebentar daquela forma. Beleza? Materiais frágeis. Concretão, vidro, boer, nosso concreto velho de guerra, ferro fundido, pedra, boa, porcelana, vidro, tá? E todas essas ideias. Pessoal, uma coisa importante é que os dois materiais podem ser utilizados de forma estrutural, tá? Só entender o comportamento deles e saber como pode ser aplicado. Eu posso utilizar vidro estruturalmente? Posso fazer um pilar? Posso fazer uma viga só de vidro? O que vocês acham? Não? Tenho minhas dúvidas. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar... tem um carinha, acho que vocês devem conhecer, chamado Norman Foster. Ele fez isso daqui. Tá? Então, a loja da Apple Store em Nova York, e já é um sistema patenteado por eles, tá? Ele trabalha com toda a estrutura feita em vidro. Tá? Você precisa entender o comportamento, saber quais coeficientes de segurança, saber até onde você pode ser arrojado com esse tipo de estrutura para você ter uma segurança necessária para que isso seja viável. Mas dá para fazer. Tá? Então toda a cápsula é feita em vidro. E outra coisa também, se eu não me engano, nesse projeto, eles têm aqui. A escada também é toda feita em vidro. Tá? Então toda a estabilidade é feita em vidro. Existem algumas piscinas, exatamente, Amanda. Existem algumas piscinas também que são totalmente feitas em vidros, tanto a base quanto a parede dela. Gabriele, sim, mas desde que você não esquente muito, tá? Então você precisa aquecer muito vidro para você mudar esse comportamento dele. Em temperaturas normais não tem problema, tá? Bernardo, esses vidros que você até comentou ali, eles são autoportantes, mas eles são autoportantes só para eles. Tá? Então eles conseguem grandes alturas sem se auto-esmagar. Tá? É diferente de você ter uma estrutura e ainda assim carregar ela em cima. Tá? Esses vidros, que são dos vidros especiais, você consegue fazer, por exemplo, fachadas de vidro inteira sem necessariamente interromper elas com vigas metálicas para suportar de trechos em trechos. Então elas só se autossuportam, mas elas não podem apoiar nada em cima delas. Beleza? É um sistema um pouquinho diferente disso. Então, tá aqui. Dá para utilizar, sim, desde que conheça muito bem o material. Aqui. Então, vamos lá.
Pessoal, isso daqui é um ensaio de tração do material dúctil. Então, reparem que você está esticando o material para cima e antes dele romper, ele vai começar a apresentar um estrangulamento aqui. Esse estrangulamento, a gente chama ele de estricção. Então, ele está diminuindo o tamanho, diminuindo. Olha, ele está avisando, eu vou arrebentar. Puf, arrebentou. A gente vê que o diagrama até gera uma certa curvinha. Olha a diferença disso. Isso daqui é fibra de carbono. Parece que é uma foto, tá? Ele está esticando, aqui está o gráfico. Reparem, está aumentando a força, aumentando a deformação, aumentando força, aumentando a deformação. E vai, cada vez mais, sempre numa linha reta. Ó, aqui está aplicando 800 quilos, 1 tonelada. Aqui vai aplicar 1,5 toneladas daqui a pouquinho. Um monte de carga. E reparem que parece que isso daqui é uma foto. Parece que ele não está se mexendo. Até que vai chegar um certo momento que ele simplesmente arrebenta sem nenhum aviso prévio. Perfeito? Dá para utilizar isso em obra? Dá. Hoje em dia se utiliza muito isso, porque ela tem uma resistência muito alta. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, em reformas. Shopping. Eu quero abrir uma laje no shopping porque um restaurante comprou um piso na garagem e o restaurante é lá em cima. Por exemplo, o Coco Bambu, quando ele entrou no Shopping Cristal, ele comprou a região onde está instalado o próprio restaurante, e na parte de baixo eles compraram alguma parte de refrigeração para ter espaço disponível no estacionamento. E eles precisavam passar esses alimentos da garagem até lá em cima. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam cortar a laje. Só que se cortar a laje, você perde muita estabilidade da estrutura. E praticamente isso quase inviabilizou a construção do restaurante. Qual foi a solução? Enche a região ali onde vai ter esses furos de fibra de carbono. Então lá teve vários reforços com fibra de carbono, sempre pensando nesse comportamento frágil da fibra, utilizando coeficientes de segurança um pouquinho maiores do que os convencionais, mas dessa maneira foi possível viabilizar a reforma. Tá? Então você consegue utilizar materiais em alguns casos especiais, tomando cuidados especiais. Beleza? Caro? Muito caro, mas é para usar. Aqui, materiais dúcteis. Então, uma linha do trem, ela teve um efeito térmico aqui, ela teve essa deformação. Se fosse um material frágil, ela não ia se deformar assim, ela ia simplesmente arrebentar. Mais um exemplo, uma viga bem deformada, tá quase falando para você, tipo, não fique aqui embaixo. Então, é um exemplo muito legal disso. Coisas que Murilo nunca fará na vida. Subir numa sacada de vidro no andar de número 100. Para que fazer isso? Tá? Existe um prédio nos Estados Unidos que ele tiveram essa brilhante ideia. Por que não fazer uma sacada de vidro para as pessoas ficarem morrendo de medo ali em cima? Tá? E melhor, vamos cobrar das pessoas para elas ficarem morrendo de medo ali em cima. Não, obrigado. Isso é real, tá? Tem uma fobia de altura absurda, pessoal. Nossa, se alguma vez eu tiver que cuidar de alguma obra e precisar verificar as vigas de canto, nunca vou dar uma olhada nelas. Deixa, vai da forma que tiver. Então, isso daqui, exatamente. Eu tenho muita fobia em relação a isso. Eles fizeram isso, dá para fazer
tomem alguns cuidados do tipo com isso, tá? Então se coloca um vidro lá em cima, sobe o visitante lá e o negócio trinca dessa forma, meu Deus do céu, não precisava nem cair, já morreu do coração ali mesmo. Não, mas vamos fazer coisa mais legal do que isso. Para quê? A China foi lá e teve a feliz ideia de criar diversas pontes, tá? Foram diversas pontes mesmo. Se eu não me engano, foram entre 10 e 15 pontes que eles fizeram nesse modelo para pedestre, que todo o chão, toda a parte onde anda o pedestre é feita de vidro. Então você está a diversos metros, centenas de metros de altura, andando em cima de vidro. Claro, tem várias camadas, mas mesmo assim é vidro. E o que eles tiveram uma ideia melhor ainda? A pessoa que fez isso, nossa, ela deveria ser condenada à morte por beliscão. Pessoal, eles fizeram uma passarela totalmente de vidro. Uma empresa que fazia televisores, era uma televisão de ultra definição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles tiveram uma ideia bem legal, bem bacana, de colocar uma televisão embaixo da passarela. Então o que aconteceu? Você tinha um vidro, e embaixo do vidro eles instalaram esses monitores de televisão, com resolução absurda. Eles tiraram uma foto de cima e projetaram essa foto de cima na televisão. Então quem estava andando parecia que não tinha nada. E depois eles simplesmente, no meio da ponte, começaram a passar uns vídeos de vidro estilhaçando. As pessoas começaram a entrar em desespero por causa disso. Que ideia mais imbecil, tá? Então isso aconteceu de uma forma meio que de propaganda, não foi um negócio real, mas um pouquinho de tempo depois, realmente aconteceu na prática. Então algumas pessoas estavam visitando, estavam passeando por isso daí, e os vidros realmente começaram a trincar. Boa, né? Então, exatamente depois que criaram o Netflix, não tem para que ficar correndo por esses riscos, tá? Tem Google Earth, passeia pelo Google Earth lá e tá resolvido o problema. Não, brincadeira. Eu acho isso aí muito, muito legal. Inclusive, teve um problema muito sério. A China proibiu. Hoje você não pode mais construir pontes e passarelas em vidro, tá? Tá proibido na China, porque isso virou febre e estava criando um risco muito desnecessário. Mas teve um caso que um dos engenheiros desses casos que apresentaram um problema, para as pessoas voltarem a ter confiança nas pontes, ele colocou um novo vidro, falou que estava tudo dimensionado e tudo certinho. Ele pegou uma britadeira, dessas britadeiras que se utiliza para arrebentar asfalto, ele foi no meio do vidro e ligou a britadeira no vidro. Tá? E realmente não aconteceu nada e ele estava no meio, então ele está tudo seguro. Tá? Então há possibilidade de trabalhar com isso de forma segura. Na dúvida, Netflix. Beleza? Bem melhor. Então tá aqui. Eu posso até misturar esses materiais. Posso pôr um concreto, que é extremamente frágil, então ele vai fissurar, vai arrebentar, vai trincar. E para que ele não desmorone de uma vez por todas, a gente vai lá e coloca aço ali dentro. Beleza? Pessoal, eu não vou ficar lendo slide com vocês, depois vocês dão uma olhadinha em determinação do coeficiente de segurança. A última coisinha que eu quero falar com vocês é sobre o módulo de elasticidade.
Tá. Pessoal, me dá um minutinho só para pegar um pouquinho de água. A garganta seca. Um minutinho mesmo. Já volto. Rapidão. Rapidinho. Just a little bit. Ja. Voltei. Obrigado por esperar. Pessoal, módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, ele está relacionado ao quão flexível é uma estrutura ou alguma coisa, não necessariamente estrutura, qualquer coisa, tá? Então uma coisa pode ser muito flexível, uma coisa pode ser pouco flexível. Ele está relacionado ao quanto essa coisa se deforma num certo carregamento. Por exemplo, se eu pegar o bob e apertar ele com uma certa carga, ele se deforma bastante. Se eu pegasse um similar ao bob, só que feito, por exemplo, de aço e aplicasse a mesma carga, ele não ia se deformar nada, tá? Quer ver um exemplo bem prático disso? Quem está ficando velho provavelmente já usou isso daqui. Isso daqui é coisa de quem está ficando velho. Eu tenho, tá? Tô com o joelho todo estourado. Tá aqui. Pessoal, o que é isso? Isso daqui são faixas de fisioterapia. Então, quem já fez fisioterapia alguma vez, provavelmente já usou isso daqui. É verdade. É quem agora virou moda academia, né? Tem que fazer isso em casa, exatamente. Eu não tô fazendo nada, meus Deus. Eu estou num sedentarismo absurdo. Tenho que voltar a fazer alguma coisa. Pessoal, mas voltando ao assunto aqui, o que acontece? Reparem que essas faixas de fisioterapia, ou até mesmo na academia, tem para se alongar e tudo mais. Não sei exatamente o que essa mulher está fazendo aqui, mas tudo bem. Não vamos entrar no detalhe dela. Deixa lá. Reparem que essas faixas aqui têm estrelinhas diferentes, tá? Uma mais rosinha, uma roxa, e elas têm umas estrelinhas e ali, ó, do lado dá pra gente ver. Uma tá escrito X pesado, X heavy, média, leve e super leve, tá? O que significam isso? Significam o quão duro ou quão flexível são cada uma dessas toalhinhas. Como assim? Pessoal, é o seguinte, eu vou pegar aqui a moça no seu momento de descarrego, vou pegar as faixinhas aqui e vou trazer isso daqui para cá. Opa. Perfeito. Pessoal, eu posso muito bem apresentar essas faixas em cores e escrever ali, pesada, leve ou qualquer coisa do tipo. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você recebeu essas cinco faixinhas, só que você não sabe qual é a dura, qual é a mais dura e qual é a mais leve. Tudo bem, professor, eu pego, puxo com a mão e eu descubro. Tá, vamos pensar aqui na disciplina, tá? Não me quebrem a perna. Vamos pensar que você precisa mandar isso para um laboratório para você saber qual é qual. E você mandou duas faixas para o laboratório. Vamos pensar que você mandou a roxinha e você mandou a rosinha. O laboratório
entregou para você isso daqui. Um diagrama tensão de deformação, e o laboratório entregou para você isso daqui. E entregou para você isso daqui. Pessoal, a faixa roxa é a faixa que está escrita ali super pesada ou super dura, tá? Qual desses dois materiais é a faixa roxa? O material 1 ou o material 2? Qual vocês acham? Podem olhar com calma, quem não respondeu na pressa. Olhem, tentem entender por que as pessoas estão respondendo isso. É muito importante ter essa conclusão e ter essa análise antes de simplesmente ter a resposta dada. Pessoal, vamos pensar o seguinte. O que significa um material ser mais rígido ou mais duro do que o outro? Significa que a hora que eu aplicar um certo carregamento nele, ele vai se deformar menos do que o outro. O material mais rígido se deforma menos do que o material mais flexível. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar nos dois materiais e vou aplicar a mesma tensão. Vou chegar aqui nos dois materiais e vou aplicar uma certa tensão. Tensão 1. Para o material 1, eu vou ter uma deformação. Deformação 1. Para o material 2, eu vou ter uma deformação ε2. Para uma mesma tensão, concordam que o material 1 se deformou muito menos do que o material 2? Eu estou aplicando a mesma carga nos dois. O material 1 apresenta uma deformação bem pequenininha. O material 2 apresenta uma deformação bem alta, bem grande, tá? Significa que, se com a mesma carga isso daqui deformou pouco, isso daqui é um material rígido. Se isso daqui eu apliquei uma certa carga e a deformação dele for muito alta, isso daqui caracteriza um material flexível. Ou seja, quanto mais deitada for a curva, mais flexível é o material. Quanto mais em pé tiver a curva, mais rígido é o material. O que significa que ele está em pé ou está deitado? Pessoal, quanto maior for esse ângulo aqui, isso daqui é o que eu chamo de módulo de elasticidade do material 1 e módulo de elasticidade do material 2. Então, o módulo de elasticidade do material é o ângulo entre a reta desse material e o eixo X. Quanto maior for o ângulo, mais rígido é o material. Quanto menor for o ângulo, mais flexível é esse material. Perfeito? Então, isso daqui é a definição de módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade, a gente calcula ele como sendo a tensão divididos pela deformação. Pessoal, quem respondeu que o material 2 era mais rígido que o material 1? Entenderam a diferença? Ficou claro agora? Ou ficou alguma dúvida ainda? Ficou? Entendeu, Gabi? Beleza? Boa! Legal, pessoal. Beleza. Pessoal, só não confundam módulo de elasticidade
com resistência, tá? O material pode ser muito flexível e ser muito resistente, tá? Por exemplo, um pneu. Pneu de um carro, ele é muito flexível, ele é um material bem flexível, mas ele tem uma resistência altíssima, tá? Então, uma coisa não está necessariamente relacionada com a outra. Modularidade tem a ver com a flexibilidade desse material e resistência é uma outra coisa, que é lá na continuidade do gráfico. Beleza? Então tá aqui o que a gente acabou de ver. Bom, tem algumas outras propriedades que a gente não vai entrar aqui. Pessoal, exercícios. Tem 5 exercícios propostos para vocês aqui, para fazerem a resolução. Por favor, façam, tá? Então essa aula ficou um pouquinho longa, ficou um pouquinho mais pesada, mas eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês fazerem, para vocês realizarem. E sempre deem uma olhadinha, por exemplo, no YouTube. Lá tem todos esses exercícios aqui resolvidos. Se vocês procurarem lá a Lhaminha, tá aqui a Lhaminha, playlist Sistemas Estruturais 2. Tá aqui todas as resoluções, exercício 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se por acaso vocês estiverem resolvendo, ficarem com alguma dúvida, manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, comenta, ou comenta aqui mesmo na resolução, tipo, professor, não entendi tal coisa, tal parte, que eu venho aqui e respondo vocês por aqui. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? O que vocês acharam da aula nesse formato? Vocês acham que é legal, que funciona? Deixa eu só parar aqui.